aprendendo a dirigir, você tem que pensar em todos os movimentos, né? Mas aí você vai praticando, chega um ponto que se torna algo extremamente automático. Você não precisa nem pensar no que você está fazendo. E as gentilezas, a semeadura é a mesma coisa. Talvez no começo você tenha que pensar, puxa, eu tenho que lembrar da palestra lá do psicólogo, né, semear coisas boas, falar coisas boas, enfim. Mas com o tempo você vai criando o hábito de fazer isso e a semeadura se torna algo automático na tua vida, a boa semeadura. Então lembre sempre dessa ilustração, o veneno para a sogra. Agora, quais são os princípios que eu quero trazer para vocês para que você faça uma boa semeadura na sua família e nos seus relacionamentos? Então, primeira coisa, se você quiser ser um bom semeador, você precisa ver algo bom. Veja algo bom. É isso que o apóstolo Paulo lhe quis dizer quando ele escreveu: em tudo dai graças. Ele falou: em tudo dai graças. Sempre tem um lado bom na situação. Tipo assim, bati o carro. Pô, mas estou bem, está todo mundo bem, ninguém se machucou, graças a Deus. Ninguém está dizendo que bater o carro é bom, mas você está olhando o lado bom. Você está vendo algo bom. Sabe qual é o problema de algumas famílias, de alguns casamentos, de alguns relacionamentos? É que nós não somos treinados a ver o lado bom. Nós passamos a ver só os defeitos da pessoa, né? E às vezes a pessoa que convive com você tem tanta coisa boa e você não consegue ver, né? Tem filhos que não conseguem ver as coisas boas nos pais, pais que não conseguem ver as coisas boas nos filhos, marido que não consegue ver a coisa boa na esposa, esposa que não consegue ver as coisas boas nos filhos. Nós temos que ver as coisas boas. O que tem de bom na sua casa? Foque no que é bom. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns autores da psicologia positiva e eles comprovam que as pessoas felizes, elas são pessoas otimistas, elas são pessoas gratas. Então a felicidade não é um lugar onde você chega, uma conquista que você tem, é a tua maneira de viajar. Então pessoas felizes em geral elas são otimistas, são aquelas pessoas que elas conseguem ver o lado bom das coisas. É aquela questão do copo, né? O copo está até a metade de água, ele está meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista. O otimista ele sempre vê o copo meio cheio, o pessimista vê sempre o copo meio vazio, né? Então ainda que as coisas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos não sejam perfeitas, comece a ver o lado bom. Ver os aprendizados que talvez você está tendo com essa pessoa. Isso vai fazer de você mais feliz, isso vai ajudar você a ser um semeador, a semear coisas boas. Só que, como eu falei, quando nós estamos acostumados com as pessoas, nós temos a tendência, não é uma regra, de focalizar nas coisas negativas. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra, uma pregação numa igreja em São José dos Pinhais. Quando eu saí da igreja, eu levei uma palestra muito boa, assim, modéstia à parte, assim, foi bem legal. E quando eu conversei com as pessoas no final da pregação ali, um diácono falou assim: olha, foi a melhor pregação que eu já ouvi na minha vida. Foi o elogio que eu recebi. Pô, agradeci, ele falou obrigado. Mas eu pensei, pô, lá na minha igreja nunca ninguém fala, já levei essa palestra várias vezes, ninguém fala isso para mim. Aí eu me toquei, falei, claro, lá eles estão acostumados comigo, entendeu? Estão acostumados. Agora eu fui num lugar que ninguém estava acostumado comigo, nossa, eles acharam o máximo. E é isso que acontece às vezes na nossa família. Às vezes a tua esposa é maravilhosa e você não consegue ver coisas boas nela. Às vezes teu marido tem muita coisa boa e você foca nos pontos negativos. Com os filhos a mesma coisa, com os pais, com os irmãos a mesma coisa. Então se eu quero ser um semeador de coisas boas, primeiro, eu preciso ver aquilo que é bom, né? Então é o otimismo, é você dar graças por tudo. É como essa ilustração aqui, né? A casa dos 1000 espelhos. Essa ilustração é interessante. Ela conta que numa certa região existia uma casa com 1000 espelhos. Certa vez entrou um cachorrinho naquela casa e ele era um cachorrinho muito alegre. E quando ele entrou, ele se deparou com 1000 cachorrinhos alegres. E ele deu um sorriso, abanou o rabinho. 1000 cachorrinhos sorriram, abanaram o rabinho para ele. Ele ficou faceiro. Quando ele saiu dali, ele falou: nossa, que lugar maravilhoso, esse lugar é o céu. Não vejo a hora de voltar aqui. 1000 cachorrinhos sorridentes, felizes, abanando o rabinho. Que coisa maravilhosa. Passou um tempo, entra um outro cachorro, só que rabugento. Aí entrou, fez uma cara feia, 1000 cachorros fizeram uma cara feia para ele. Rosnou, 1000 cachorros rosnaram para ele. Ficou ali um tempo, quando ele saiu, ele falou: que lugar horrível,
esse lugar é um inferno, não aguento esse lugar, nunca mais volto nesse lugar. E aí o autor dessa ilustração fecha a ilustração dizendo que todos os rostos para nós, eles são espelhos. Ou seja, você projeta nos outros e nas circunstâncias aquilo que você é. Essa é que é a verdade. Então, se eu me torno uma pessoa otimista, uma pessoa grata, que vê o lado bom nas coisas, não é que a circunstância muda, mas aquilo influencia o ambiente. Eu começo a ver as coisas de maneira diferente. E automaticamente eu começo a semear coisas boas. Então, primeira coisa, veja o que é bom. Veja o que é bom. Sobre o casamento, certa vez eu ouvi uma frase, eu discordo dela, tá? E o autor dessa frase disse assim, que mulher no casamento é igual chuchu, né? Como é que é? Mulher no casamento é igual chuchu, o tempo passa, alguma coisa que não tem gosto, é uma coisa assim. Mulher no casamento, ela fica igual chuchu, fica sem graça, fica sem gosto, né? Mas eu quero dizer para você que, um chuchu bem temperadinho é bom, né? Então tudo é questão de ponto de vista. Aí a gente vai recebendo essas informações, nós assimilamos esse tipo de coisa como uma verdade, como uma crença, e nós acabamos olhando para a nossa família muitas vezes de um ponto de vista negativo. Então, primeira coisa, veja o que é bom. Segunda coisa, fale algo bom. Então não é só ver, é expressar. Uma das melhores maneiras de você semear é através das palavras. As palavras são sementes. Só você lembrar da parábola do semeador, onde Jesus diz que o semeador saiu a semear, e o semeador é aquele que prega, é aquele que fala. Então, nesse momento, eu estou semeando aqui na sua vida. Então, é falar coisas boas na família. Olha só que interessante. Tem uma frase que diz assim, posso passar 2 meses somente com um bom elogio. Então, quando você recebe um bom elogio, especialmente de pessoas importantes para você, tem um autor que diz que garante ele por 2 meses bem. Então veja o poder de um elogio, né, de você falar coisas boas. Até eu coloquei aqui um elogio que eu recebi certa vez de um morador de rua, de um mendigo, né? Eu fui num domingo de manhã, se não me engano, no banco, na época que, né, a gente ia tirar extrato do banco, hoje não precisa mais, tudo no aplicativo, né? Hoje o caixa eletrônico nem abre mais no domingo, né? Mas isso faz vários anos atrás, aí acho que uns 10 anos atrás mais ou menos. Eu lembro que eu cheguei na casa do meu pai para almoçar domingo à tarde, eu estava super feliz, super eufórico. E eu falei, cara, por que eu estou feliz? Por que eu estou feliz? Fui fazendo uma recapitulação do meu dia e lembrei que eu fui no banco de manhã. Quando eu fui no banco de manhã, acho que tirar um extrato, precisava tirar um extrato, eu encontrei com um rapaz que cuidava de carros ali perto do banco, né? Ali no bairro onde eu moro ali no bairro Alto, e é um rapaz assim, viciado em drogas mesmo, fica cuidando dos carros, pegando um dinheiro, enfim, de quem ele cuida do carro, e você sabe que às vezes é para usar uma droga, enfim. E naquele dia, era final de ano, e ele estava com uma roupa assim boa, ele estava assim bem vestido, ganhou de alguém, ou de algum parente, eu não sei, e quando eu desci do carro, ele me abordou e eu elogiei ele. Eu falei, pô, cara, você está nos panos hoje, então. E comecei a falar com ele, mas eu elogiei. E ele retribuiu o elogio. Ele olhou para mim e ele elogiou meus dentes, cara, né? Foi a primeira vez, assim, pô, teus dentes estão branquinhos. Ele falou uma coisa assim. E aquilo mexeu comigo, até esqueci, mas aquilo me deixou feliz o dia todo. Porque eu recebi o elogio de uma pessoa que é um viciado em drogas, que é um mendigo que estava ali pedindo uma esmola para mim. Então veja, se eu recebi dessa pessoa, quão mais poderoso é um elogio de um pai, de uma esposa, de um marido. E é isso que nós precisamos começar a fazer na nossa casa. Não só ver o que é bom, mas falar o que é bom. Tem até um livro chamado Abençoe Seus Filhos Diariamente, de uma missionária da Jocum. E ela mostra que um dos segredos dos judeus é que eles têm o hábito de abençoar. Abençoar. Pais abençoando filhos, profetizando coisas boas. E naquele livro ela coloca 31 bênçãos que ela ministrou na vida do neto dela, uma bênção para cada dia do mês, em todas as áreas da vida dele. Então, quando você elogia, semeia coisas boas, né, profetiza coisas boas, você acaba mudando o ambiente. Então, por que alguns ambientes familiares são nocivos? Porque nós vemos o que é ruim e nós falamos o que é ruim. E nós acabamos semeando a negatividade. Então, veja o que é bom e comece a falar o que é bom. Ok? Então, tem uma experiência interessante que eu ouvi num congresso de psicologia alguns anos atrás, onde foi feita uma experiência com crianças. Essa experiência, ela foi feita com crianças que não gostavam de ler.
Então eles colocavam essa criança numa sala, primeiro, com brinquedos e com livros, gibis, enfim. E como essas crianças não gostavam de ler, eles observavam. A criança não chegava nem perto do livro, do gibi, só ia para os brinquedos. Mas aí, passado um tempo, a psicóloga começava a conversar com a criança, levava ele para uma outra salinha e começava a conversar com ele. E ela ia conduzindo a conversa até que a criança falava em algo semelhante à leitura ou a estudo. E quando a criança falava sobre estudo ou leitura, a psicóloga reforçava. A psicóloga falava, ler é bom, não sei exatamente o que ela falava, mas ela reforçava aquela conversa da criança, tudo conduzido. E depois de um tempo falando sobre os benefícios da leitura e elogiando a criança e tal, colocava a criança novamente na sala. E todas, sem exceção, pelo menos procuraram pegar um gibi, dar uma olhada no livro, folhear. Por quê? Porque foram reforçadas verbalmente. Então a nossa palavra, ela tem um poder de mudar o ambiente e de mudar as pessoas ao nosso redor. É claro que não é só um elogio, tem que ser algo constante, né? Então o elogio, ele tem um poder muito grande. Por exemplo, eu pus aqui o exemplo da comida, né? Hoje em dia, eu tenho que me arriscar a ir para a cozinha, né? Mais do que minha esposa. Porque eu fico pela manhã em casa, né? Cuido dos meus filhos, da minha filha pequena, ela vai para o trabalho, então eu que faço essa parte geralmente. À tarde, um vai para a escola, outro eu deixo na minha sogra ou na minha mãe, e a minha esposa busca à tarde. E aí eu acabo tendo que ir para o fogão às vezes, né? E antigamente eu não era muito disso. E hoje eu estou ficando bom, né? E o que me faz ser bom? Principalmente elogio. Teve um dia que eu fiz uma comida lá, quando minha esposa chegou para almoçar, ela disse, nossa, estou me sentindo num restaurante aqui. Cara, foi muito reforçador para mim. No outro dia eu não via a hora de começar a fazer o almoço. Para você ver o poder de um elogio. Sabe qual é o problema nas famílias? Quando alguém faz uma coisa boa, a gente não fala nada. Quando alguém faz uma coisa ruim, a gente fala. A esposa queimou o arroz, deixa quieto, cara, não fala nada, ela sabe. Agora, quando ela fizer comida gostosa, fala, elogia. Aí o comportamento bom se mantém. Eu quero dizer para você que ninguém gosta de ser criticado, é comprovado. Ninguém gosta. Essa história, eu vou fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Tem autores que falam isso. Por mais construtiva que seja a crítica, ninguém gosta de ser criticado. Né? Então a gente tem que substituir as críticas por pedidos. Quando você tiver aí vamos supor, a tentação de criticar alguém na sua casa, substitua por pedidos. Em vez de falar assim, por que você chega atrasado todo dia para o almoço? Fale, será que amanhã você não pode chegar no horário? Eu estou fazendo um pedido. A crítica, ela é sempre prejudicial. Agora, o elogio é poderoso. Então, quando você elogia um comportamento bom, ele se mantém. O meu filho, ele é um ótimo desenhista. Por quê? Porque toda vez que ele trazia um desenho, quando ele era criança, nós dávamos atenção, nós olhávamos. Por mais que fosse só um rabisco, a gente falava, que legal, você está evoluindo, a gente reforçava. Ele falou, eu sou bom nisso. Se você for pensar naquilo que você é bom, porque alguém reforçou em algum momento isso na sua vida. Alguém disse, cara, você faz isso bem, hein? E te reforçou, te elogiou, e isso se manteve. Eu me lembro que quando eu estava num curso de coaching, eu escrevi um texto, postei para o grupo lá, porque fazia parte da tarefa, e uma colega, num grupo assim de quase 70 pessoas, ela chegou assim, você que escreveu aquele texto de comunicação? Eu falei, foi eu. Ela falou, nossa, você escreve muito bem. Cara, aquilo me empolgou. A partir daquele dia eu comecei a escrever todo dia. Por causa de um elogio. Então veja só como uma pessoa pode mudar a outra. Semeando coisas boas. Nesse sentido, sim. É por isso que Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha o poder de uma palavra. Provérbios 12, 14, do fruto da sua boca o homem se beneficia. Provérbios 13, 2, do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 16, 24, favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Então é ver o que é bom, mas é falar o que é bom também. Então esse é o segundo princípio, fale o que é bom. Terceira coisa, rapidinho aqui, volte a fazer o que é bom. Então vou focalizar os casais, os casados aqui. Lembre, como que você se comportava quando você se apaixonou pelo seu cônjuge.
Então, o que ele fazia, o que você fazia, como é que você se comportava, volte a fazer isso. Sabe qual é o problema de alguns casais? Quando está no período de namoro, de romance, né? Nossa, né? A mulher se arruma, né? Passa perfume, fica cheirosa, o homem é super romântico, abre a porta do carro para a mulher, depois que casa, né? O homem fica grosseiro, né? Ele chega em casa, a mulher, né? Já não está mais arrumada, né? Chega em casa, está com aquela camisa do PT, de político, ela fala, meu Deus, né? Desculpa a brincadeira, estou brincando, estou exagerando. Mas se eu quero, né, que a minha família, o meu casamento especial, né, seja produtivo, eu tenho que voltar a fazer. Por que eu fazia quando eu conquistei a minha mulher? Vou voltar a fazer. Eu era romântico, então eu vou voltar a ser romântico. Né? Eu me arrumava, me perfumava, né? Então eu vou voltar a fazer isso, né? Para que isso volte a acontecer. Então é ver o que é bom, falar o que é bom, voltar a fazer o que é bom. Outra coisa é motivar, tá? Então, como eu falei, né? Eu falei que as críticas, elas não são, assim, construtivas. Então, é substituir a crítica por pedidos. E é você motivar. Então, a motivação, ela é poderosa também. Eu coloquei aqui um exemplo do lateral do Curitiba, que é o Curitiba, o time aqui da nossa cidade. Eu fui atleta, né? Não cheguei a ser profissional, mas eu joguei nas categorias de base do Curitiba durante 4 anos da minha vida. Eu não convivi com esse atleta, que foi lateral do Curitiba, e hoje ele está na Europa, ele chegou a jogar no Barcelona, ele é ainda atleta do Barcelona, mas está em outro clube lá da Europa. Esse lateral, ele era um lateral esquerdo, tá? E na época que ele jogava na categoria de base do Curitiba, me contaram que ele era o 3º lateral esquerdo do Curitiba. Ou seja, para você que não entende futebol, tem o primeiro que é o titular, tem o reserva, ele era o reserva do reserva. 3º, certo? Ou seja, se tivesse que mandar alguém embora, né, dispensar alguém, ele seria dispensado, ele era o 3º. Mas o que aconteceu? Um dia, machuca o titular, o reserva também machuca, isso ainda na categoria de base, e aí surge uma oportunidade para ele. O treinador chama ele, diz que motiva ele, motivou ele, deu uma injeção de ânimo, ele entrou para jogar, nunca mais perdeu a posição, se profissionalizou aqui no Curitiba e depois de um tempo foi vendido para o Barcelona. Só jogou do lado do Messi, Ronaldinho Gaúcho, esses caras que não são fracos. E até hoje ele está na Europa. O Atlético Paranaense está tentando, agora que ele está no fim de carreira, trazer ele, mas ele pediu um salário milionário. O Atlético Paranaense tem um teto salarial e não quer pagar esse teto para ele. Mas um jogador que chegou no Barcelona, que é o sonho de todo jogador, porque um treinador o motivou. Então veja o poder de uma motivação. Então você quer mudar o seu ambiente familiar? Motive as pessoas. Motive. Né? Esqueça, deixa a crítica de lado e seja um motivador. E finalmente, para finalizar, não desanime. Tá? Qual que é o nosso problema? Às vezes nós começamos a praticar isso que eu estou falando e a gente não vê o resultado imediato. A gente desanima, isso que o psicólogo falou não dá resultado. Aí você desanima. Você não pode desanimar. Aquilo que você planta hoje, às vezes você vai colher daqui a um tempo. Você tem que perseverar. É por isso que Paulo fala em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Olha o detalhe, se não desanimarmos. Então não desanime. Continue semeando. E eu finalizo com o milagre do bambu chinês. Não sei quantos aqui já ouviram sobre o milagre do bambu chinês, mas o bambu chinês, ele é uma planta que quando você coloca ele na terra, durante 4 anos, você não vê desenvolvimento nenhum no bambu chinês. Acho que eu já falei numa das palestras sobre ele aqui uma vez. Imagine, você plantou 4 anos, você não vê nada. É um brotinho ali. Só que nesses 4 anos, o crescimento, o desenvolvimento do bambu chinês é invisível. É subterrâneo, é na raiz. A raiz se alonga, cresce verticalmente, horizontalmente, enfim. E no 5º ano, o bambu chinês cresce cerca de 24 metros. Trazendo para a nossa vida, muitas coisas na nossa vida são como o bambu chinês. Você vai semeando, vai investindo, vai se dedicando, e parece que nada está acontecendo. Mas está acontecendo. Só que de maneira invisível. É o agir invisível de Deus. E se você perseverar, o 5º ano vai chegar. Que é aquele ano onde você vai ver um crescimento, uma mudança radical na sua vida, na sua família, porque o 5º ano vai chegar.
Então o problema é que nós às vezes perseveramos, né, até o 4º ano, digamos assim. Daí chega no 4º ano, pô, não cresceu, eu vou cortar esse bambu aqui. Pô, estava chegando no 5º ano. E você não perseverou. Tem até um autor que diz que daqui 5 anos você vai ser a média, por exemplo, dos livros que você leu. Então, veja, ele está falando de semeadura e ceifa. Então daqui 5 anos, onde que eu quero estar? Depende do que eu estou lendo, do que eu estou fazendo, dos cursos que eu estou fazendo, das pessoas com que eu estou me relacionando, da maneira que eu estou conduzindo a minha vida. E aí daqui 5 anos, né, eu posso ter, por exemplo, um crescimento, digamos assim, fenomenal. Então, se você quer mudar a sua casa, mudar para melhor, primeiro, viva o princípio de ver o que é bom. Segundo, fale o que é bom, né, mas não fingir, falar o que é bom mesmo, né, ver o que é bom e destacar o que é bom. Terceiro, volte a fazer o que é bom. Quarto, motive. E quinto, não desanime, não desista. E o 5º ano, né, ele vai chegar onde você vai ver um crescimento e uma mudança na sua vida e na sua família. Deus abençoe, agradeço a oportunidade, passo a palavra aqui para a Sérgio.